Olá pessoal, boa tarde. É com grande satisfação que eu faço aqui uma apresentação da Casa da Cultura Gabriela Mendonça, de Conselheiro Lafayette, com o objetivo de fazer uma análise da arquitetura colonial no contexto de Conselheiro Lafayette, né? Então a gente está usando aqui um exemplar existente na cidade para a gente trazer referências da arquitetura colonial aí, do século XVIII, do século XVII. Então, me apresentando, sou Gustavo Leão, sou engenheiro civil, pós-graduado em Gestão e Conservação do Patrimônio Histórico e tenho o objetivo aqui também, né, de fazer esse trabalho de educação patrimonial, né, com essa apresentação. Então, uma forma de incentivar aí, eu estou compartilhando um QR Code com o meu Instagram para quem tiver interesse de seguir lá e apresentar outros trabalhos meus, né? Na área principalmente de patrimônio. Então, vamos começar aqui fazendo uma apresentação, né, da Casa da Cultura Gabriela Mendonça. Eu acho que é muito importante a gente destacar o nome dela, né? Porque foi uma pessoa que foi professora, residiu aí nessa casa e ela dava e tinha uma escola particular. Então, ela, como sabendo da importância, né, da cultura, e a arquitetura é, né, a expressão, uma certa expressão cultural, a gente utiliza aí a edificação como apresentação. Então, a casa ela está localizada numa antiga rua direita. A rua direita era frequentemente representada em todas as cidades, e a gente vê ainda muitas cidades ainda que utilizam essa expressão de rua direita, né? E, e a gente vai ver muitas características não só de nomenclatura de rua, mas como a, o urbanismo se expressava, né? A gente vai ver aí um crescimento aí mais orgânico, sem um certo planejamento central, e esse crescimento orgânico ele se adapta geralmente ao relevo, né? Tem aí ruas tortuosas e geralmente espaços irregulares. Isso é muito comum, não só na, no, no desenvolvimento das cidades do Brasil, mas também no Portugal, em Portugal, né? A gente herdou essa característica, não é isso? Então a gente vai ver aqui uma imagem. Essa imagem é mais para apresentar a organização espacial, desconsiderando aí essas marcações, mas aqui a gente tem uma foto da cidade de Conselheiro Lafayette em 1900, na década de 1930, né? A gente vê aí ah, como, como existe numa determinada parte da cidade aqui mais à direita um crescimento orgânico de ruas tortuosas que se adaptam ao relevo. E a gente vê um desenvolvimento principalmente nos topos, né? E na parte à esquerda a gente já vem aí lotes aí, a gente vê ruas mais lineares, né? Então, também, além desse crescimento orgânico e adaptação ao relevo, a gente pode ver como uma característica desse urbanismo lotes estreitos e compridos. Geralmente, a face da edificação ela está alinhada com a rua, né? E, e considerando também conhecido como também ali as casas geminadas, né? A proximidade muito a parede de uma casa é a parede da outra casa, né? Compartilhando muitas vezes a mesma estrutura. E uma das características desse tipo de edificação que não tinha certa preocupação com a ventilação e nem preocupação com a iluminação, né? Que isso aí
esse tipo de preocupação, ela é uma preocupação mais recente. Vamos passar aqui para as outras características aqui. Então, aqui a gente tem a foto do sobrado, né? O que a gente pode descrever? Como o meu próprio diz, é um sobrado. Geralmente, as edificações no período colonial eram divididas aí entre sobrado e casa térrea. Então, o sobrado geralmente utiliza o pavimento térreo como um pavimento comercial e o primeiro pavimento sobre esse pavimento térreo é um pavimento aí residencial. E no caso aqui desse sobrado, da Gabriela Mendonça, ele é de estrutura mista. Como assim, estrutura mista? Tem certos pontos que vai ser utilizado pedra para edificação e outro madeira. Então, a estrutura ali do primeiro pavimento, principalmente nessa parte da frente aí, ó, essa aí é uma estrutura de pedra, tá vendo? A gente vai até mesmo ver os cunhais e também a gente vai ver o marco das portas, a espessura desses marcos, revelando aí a utilização da estrutura de pedra. E a estrutura de madeira a gente vai ver em outras partes da casa, vai ser apresentado aqui também, mas essas estruturas de madeira elas são autônomas, né? Vai ter os barrotes, que são as estruturas horizontais, e os esteios, as estruturas verticais. E a vedação, né? A vedação é feita conhecido como pau a pique, né? Alguns chamam aí de taipa de mão também, né? Então aqui a gente consegue ver, essas fotos são feitas lá na própria casa, né? Tinha, então a edificação ainda continua ainda sendo utilizada na parte térrea aí, onde que seria a parte antiga parte comercial, tem uma exposição de alguns quadros. A gente pode ver aí em algumas fotos aparecem alguns quadros expostos, né? Mas também a gente pode ver que tem essas janelas aí expondo a estrutura. No lado esquerdo, que tem a estrutura de madeira, né? A gente vê a vedação de pau a pique, né? A gente vê o pau a pique, a madeira e com o revestimento aí de barro, a utilização do barro como como um método construtivo. Na foto direita a gente pode ver aí, ó, a largura, né, vamos dizer assim, da parede, né? A parede diz muito espessa aí de 60, 70 centímetros. Então, geralmente, quando as paredes são feitas de pedras, ela apresenta essas espessuras. Então, quando você for em um determinado centro histórico e ver uma edificação com uma parede dessa espessura, pode ter certeza ali que aquela parede é de pedra. Nem sempre, né, dá para pela parte externa você consegue identificar que aquela edificação é de pedra. Então, mas ela, vamos dizer assim, ela se expressa em alguns detalhes. No caso aí, a espessura da parede, né? Podemos ver aí. Então, vamos passar aqui, ó, para a próxima imagem aí, que também é uma maneira que eu utilizei para 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 mostrar mais aí a questão estrutural, né, de uma edificação que era muito relevante, muito expressiva, né, da arquitetura colonial brasileira, né? Então, a gente pode ver aqui as janelas, elas têm, né? Elas têm aí uns esteios intermediários, porque quando a gente abre um vão,
esse vão se torna um ponto de fragilidade. Então, é necessário colocar esse esteio intermediário para vencer esses vãos, né? Então, a gente pode ver no lado esquerdo aí, nas laterais, tanto das janelas quanto das portas, esses esteios, essas estruturas verticais para dar um reforço aí na vedação e não prejudicar a função, né, da parede. À direita também a gente pode ver aí a utilização de, de madeira nas estruturas, né, tanto vertical como os barrotes horizontal, né, na estrutura horizontal, temos as janelas. Então, e se você ver na foto à direita, bem no cantinho direito ali também, tem outras, essa mesma parede lá no fundo, lá, essa parede também é de pedra, você vê pela espessura. Então eles deixaram essas janelas aí, ó, demonstrando a estrutura presente nessa edificação. Vamos passar aqui para o outro aqui. Então, aqui já é uma leitura de técnicas construtivas, né? Utilizadas aí na questão da fachada. A edificação, eu quero dar destaque mais para essa parte mais da frente da edificação, né? Que eu acredito que pode ser a parte mais antiga dela e ter alguma parte aí de trás que pode ser uma mais recente, mas não tão recente assim. Mas, então, o que a gente podemos ver aí que uma das características dessa edificação é o telhado de quatro águas, né? Um telhado de quatro águas, que é uma herança aí, né? O telhado cerâmico e de quatro águas. Também podemos ver aí, ó, um acabamento bem interessante. Nessa edificação especificamente, é a utilização de beirais, né? Esses beirais, tem dois tipos de beirais, o guarda-pó. O que é o guarda-pó? A gente pode ver ali, ó, sobre a janela, a cimalha. Tem a cimalha sobre a janela e mais à direita na janela ali, ó, tem o tal do guarda-pó. O guarda-pó é um forro, né, geralmente de madeira, que vai ali sobre os cachorros. Os cachorros ali é um elemento da estrutura do telhado. E esse beiral aí, ele tem utilização de dois tipos de técnicas, né, construtivas. O guarda-pó e a cimalha, que depois tem uma continuidade e sai é, na fachada frontal da edificação. Talvez, né, essa parte onde tem um guarda-pó, a gente pode ver que não tem janela, talvez ali existia uma edificação, essa edificação que eu apresentei no começo, edificação geminada, né, poderia ter outra estrutura ali, né, pela falta de existência dessa cimalha aí, quem sabe, né, é uma coisa que pode ser estudada. Aqui eu gostaria de falar da fachada, né, dos elementos, que é os elementos técnicos aí utilizados na fachada. A gente pode ver que o telhado, né, de quatro águas, não é apresentado aqui, mas é uma das características, e um dos elementos que é muito frequente na arquitetura colonial é a simetria e as repetições de padrão. A gente não vê essa simetria e essa repetição de padrão nessa edificação. A gente vê que o térreo, três portas, e o primeiro pavimento não possui simetria, ó, não possui repetição de padrão. Porta sobre porta, vão sobre vão, cheio com cheio, vazio com vazio. A gente vê ali três, é, três elementos ali de três vãos e na parte superior cinco. Então não tem essa repetição de padrão muito comum, né? Isso talvez seria pela uma expressão popular, né? Talvez um,
esse primeiro pavimento foi construído aí de forma muito erudita. E pela minha leitura aqui, o primeiro pavimento já foi desculpa, o pavimento térreo foi de uma forma mais popular e o pavimento superior, o primeiro pavimento, uma forma mais erudita, né? Já utilizando aí elementos técnicos, né? Para uma arquitetura aí mais harmoniosa. Não que a expressão popular não seja importante e relevante, mas é uma característica aí. Também tem a questão das sacadas, né? A gente pode ver que a sacada apresenta uma serralheria aí no guarda-corpo. Uma coisa muito, eu acho muito legal também da arquitetura colonial é a utilização aí dos cunhais. O que que é os cunhais? É a interseção de paredes, né? De direção oposta, né? Então, a gente vê ali ó, os cunhais das extremidades da edificação, cunhais de pedra, né, de coluna toscana, aí bem um elemento bem estilo de arquitetura tradicional. E aqui eu queria mostrar, né, é uma foto antiga da edificação. Ela está apresentada aí. Eu queria mostrar o desenvolvimento, né, queria demonstrar o desenvolvimento da arquitetura de Conselheiro Lafayette aí, né? Passo a passo. A gente vê aí, ó, a, a Praça Barão de Queluz, posteriormente, novamente a Praça Barão de Queluz, aí por volta de 1937. E aqui já em 1900, nos anos 1950, na construção do fórum, né, do antigo Fórum de Conselheiro Lafayette, já de uma arquitetura moderna. Essa edificação no antigo ponto onde que era o casarão de Queluz, que foi demolido para a execução dessa edificação moderna. E essa edificação moderna, ela rompe com qualquer tradição, né, construtiva, sem respeitar o ambiente em torno, né? Era muito utilizada a expressão de desenvolvimento, né, quando utiliza os prédios modernos, mas o que hoje a gente sente na cidade é que não houve respeito pelas tradições e pela história da cidade. É o que a gente sente quando a gente vai no Conselheiro Lafayette, que hoje edificações relevantes, né, são pontuais na cidade e com quase nenhum conhecimento das pessoas. Tem muita edificação do Conselheiro Lafayette que nos últimos 2, 3 anos que tinha um valor arquitetônico importante e foi destruído, que talvez eu possa depois apresentar aqui para vocês, né? Então tá aí hoje a mesma praça, né? Essa foto é antiga, mas já é mais recente e com a perda já de muitos casarões, muitos sobrados aí em relação a outras fotos, né? Eu queria agradecer também como fonte, né, ao Luiz Fernando de Azevedo, que tem um blog História de Lafayette, que traz, né, muitas informações importantes aí, que eu já sou um leitor árduo do seu blog, sempre acompanhando, e também tem o Mauro Dutra e o Tarcísio de Souza no Facebook, que traz aí muita foto antiga com datas e traz muita discussão sobre as edificações, os personagens relevantes dessas edificações, as pessoas fazem relatos do passado daquelas edificações, né, que viveram com outras pessoas, e esses dois personagens aí do Facebook é muito relevante aí para a gente discutir a questão
da arquitetura tradicional. Eles fazem um trabalho muito relevante, né? Então, o meu objetivo aqui com isso é fazer uma documentação histórica, né? Que essa edificação não é só um prédio bonito, ela, ela é um documento da história da cidade, da forma, da maneira como as pessoas viviam e de personagens importantes, né? E relevantes da, da cidade. Igual mesmo a Gabriela Mendonça teve uma visão, qual o termo que eu posso usar? De caridade com a cultura, com a cidade, sabe? Ela tinha consciência da importância daquela edificação culturalmente para o povo de Lafayette. Né? Quando a gente vê uma edificação dessa, a maneira como ela é construída, né, demonstra a influência do clima, dos materiais encontrados na nossa região. Né? A arquitetura tradicional tem essa característica, né, de utilizar não, ser influenciado pelo clima, pelos materiais da proximidade. Então, se a gente vê aí a utilização da madeira, do barro, a gente vê também os beirais, né, mais alongados. Por que os beirais mais alongados? É para retirar a chuva das paredes de madeira e barro, expelindo, vamos dizer assim, retirando a água da proximidade das paredes. Então, é a influência do clima no modo construtivo. Né? Então, além desse documento histórico, também revela o modo de vida, né? As edificações revelam o modo de vida dessas pessoas, né? Como igual foi apresentado, que o térreo, ele é comercial e o superior, o primeiro pavimento é residencial, então a gente vê aí uma relação, né? A gente tira aí uma característica dessa sociedade, né? Que é uma parte comercial por cima, residencial, e além de diversas outras relações construtivas, políticas, muitas das vezes, né? E também queria, com o objetivo é de trazer um conceito de identidade e pertencimento, né? Esse patrimônio é um patrimônio que a gente herdou. Então, quando a gente herda, a gente tem o dever de passar isso, né, para outras gerações. E o objetivo disso é passar esse conhecimento para outras pessoas. Né? Eu quero incentivar outras pessoas a ter o conhecimento do patrimônio que elas têm na sua cidade. Então ela tem que, a partir desse vídeo, fazer que as pessoas entendam a história e que, além de entender a história, elas saiam de espectador para um guardião. A partir dela toma conhecimento, ela passa de espectador para guardião. Ela tem conhecimento daquela história, vai passar, né, o conhecimento daquela edificação para outras pessoas. Ela vai passar de agente passivo para um agente ativo. Né? Então, esse trabalho é uma forma de honrar o legado que nós recebemos, né? Tanto da Gabriela Mendonça, né? Então, tem uma frase que eu vi esses dias é que ninguém preserva o que não conhece e ninguém ama o que não conhece. Então, meu objetivo aqui é trazer o conhecimento desse patrimônio para que seja preservado e amado pelo povo de Lafayette, quem sabe pelas pessoas de fora, para valorizar e preservar esse patrimônio. Quem sabe construir outras edificações que representa a arquitetura tradicional, o povo de Lafayette, e a gente faz aí uma mudança de paradigma da cidade, de destruição para construção. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Gostaria de te pedir aqui para curtir e inscrever no canal. E espero que esse vídeo vai para o ar. Valeu? Obrigado!